Então, começando mais um Desenhando com Del Rey com Camila Picheco. Falei certo? Falou, Picheco. Tá bom. Picheco, Perfeito. Picheco. Eu fiquei com Picheco na cabeça. Sem problema não. A Camila pinta tradicional, trabalha com ilustração, né? E agora já é empregada dos estúdios canadenses, aí, trabalhando com cenários, arte, né? De modo geral, para animação, né? Legal. Quer se apresentar, Camila? Sim, ok. Então, meu nome é Camila Picheco, eu moro aqui no Canadá, em Montreal, desde novembro de 2011. E eu vim aqui para estudar francês e acabei ficando. Eu gostei tanto de morar aqui que eu. E tem sido bem bacana toda a experiência. Com os estúdios canadenses, eu trabalho faz mais ou menos 4 anos com animação aqui, e também trabalho com editorial, especialmente aquarela. E também agora, semana passada foi a minha primeira aula, estou dando aula de aquarela também online, com uma escola Olha, que aqui legal. de Montreal. Muito bom. E todos esses endereços a gente vai colocar no corpo do vídeo, né? Porque daí a galera consegue achar você. Legal. E você é simpática a mensagens, assim, aleatórias? Porque, assim, tem gente que não gosta muito de receber mensagens, né? Sim, eu gosto, Bem, sim. Eu só, às vezes, eu não tenho muito tempo para responder, mas eu fico isso, bem feliz normal. quando as pessoas me escrevem, me perguntam. É um prazer de poder responder. Que legal, que legal. Tá bom, então, só pra gente avisar, explicar pra galera, você tem um processo que, inclusive, de uma ilustração que você fez e que tá no seu Instagram um time-lapse, não é isso? Isso é um time-lapse de 30 segundos, mas a gente vai passar aqui um pouquinho mais acelerado, mas não, Então, só você, 200%. isso. Você quer mostrar primeiro, então, aquele processo inicial, que eu acho que é bem legal. A gente pode começar Sim. cronologicamente, que acho que tá legal. Aí você me fala como é que foi o briefing direito, né? E Tá, aí legal. explica os estudos pra galera, porque daí a galera já vai ter um mini tutorial de como trabalhar tradicional, né? Isso vai ser legal. Então, minha amiga, ela é diretora de animação no estúdio que a gente trabalhava junto. Ela pediu um desenho grande, desse tamanho aqui, 20, como é que é? Bom, enfim, é um tamanho grande aí, e ela pediu isométrico, vertical, com Uhum, plantas tropicais, com os periquitos dela. Daí eu fiz umas thumbnails do formato do desenho. uhum, Deixa eu ver aqui. Daí, depois eu fiz um estudo rapidinho, assim, meia hora máximo, assim, e sim, treinei pra fazer uns entender. periquitos. Uhum. Legal, legal. Eu não tenho muita prática, não. Daí eu fiz um sketch No no Photoshop. Photoshop, Uhum. e com a Dá uma ampliadinha pra perspectiva. gente ver. Então, Tá. se dá pra você dar um Deixa- zoomzinho, só pra gente ver como é que é a qualidade do teu sketch aí, porque olha Ah, que legal. então, eu peguei assim, né, tipo um Ctrl+C do desenho que eu fiz, do outro. Ops, como é que faz aqui? É difícil de navegar, né, quando tá nesse visualizador do Mac, né? Eu sei como é que é. Ele não abre. Ai, que Mas, pô, pena. você tem que pedir pra dar zoom justo na imagem difícil. Que sacanagem. Eu não sei como é que é. Tem aqui uma Tá barra bom. aqui. Então eu acabei mudando Mas como é muito faz legal completamente. o volume que você deu pra essa água ali embaixo, muito bacana. Parece aquelas maquetes que a galera faz com resina, né? Você já Tipo, chegou a ver já? sim, O tipo pessoal uns que faz uns. mapinhas, né? Isso, os cenários assim, exatamente. Esse aqui é bem o Legal. comecinho, né? Uhum. Esse é um E, estudo aí isométrico, né? Uhum. e daí o final ficou assim. Esse aqui foi o
o resultado final, né, com a água mais ou menos, do jeito que eu Bastante tinha feito. elemento, né? Bastante Uhum, coisinha. muito bom. E daí o tamanho, né, ficou assim, eu e minha amiga, só É a pra 2 ter uma isso, né? ideia. Eu acho que é um A2, um A2, A 2, tá. no Aí é Fabriano. papel de aquarela, né? Fabriano, isso. Aqui Ah, 300 gramas. eu queria mostrar só minha gambiarrazinha. Claro, mostra, mostra, muito legal. Eu botei na TV e passei com papel vegetal para passar no papel de aquarela, porque não dá, assim, dá para desenhar no papel de aquarela direto, mas a gente não quer deixar tudo estragado, né, apagando tudo, então eu uso bastante o papel vegetal para transferir o desenho. Muito legal, muito legal. Isso me lembrou muito a época da faculdade, cara, porque eu fazia também umas telas, né? Eu fiz faculdade de artes plásticas, né? E eu tinha que passar grande, né? E aí Uhum. a gente arrumou um projetor para passar e aí os desenhos menores eu também fazia dessa forma, que eu punha às vezes até na tela do computador, assim, para poder passar, né? É uma mesa de luz, né? Porque o LED nada mais é do que luz, né? Uhum, sim, sim. Eu Muito aprendi bom. essa técnica na faculdade também. Ah, foi na faculdade? Que da hora. Uhum. Legal, legal. E, Posso e botar aqui o play? pode, vai da play aí a gente vai falando. Então, qual que foi? Para que serve essa ilustração? Ela é para ela é decorativa? Ela é para um É, trabalho de cenário mesmo? Como é que é? Fala aí. não, não, ela é só decorativa, foi só uma Legal. É tipo uma commission. arte Uhum. autoral sua que ela comprou, assim, né? Muito Sim, bom, sim, tipo um commission, assim. exato, foi um commission, né. Normalmente eu faço esses desenhos isométricos, assim, mas para mim mesma mesmo, e quando eu conheci, Uhum. assim, a perspectiva isométrica deu um boom, assim, na minha cabeça. Eu comecei a fazer Legal bastante, demais. curto muito fazer. É Mas não interessante você tem falar muito a isso, ver né? com o que eu faço. Uhum. Não tem muito a ver o quê? Com o que você faz no trabalho, você fala, né? Não, não, o que eu faço no trabalho não tem a ver a pintura só, né, mas que não é É, assim, aquarela, mas o uhum. volume, né, que você faz provavelmente nos cenários é parecido, talvez a cor, né, alguma coisa de paleta de cor. Sim, sim. E o que eu ia te falar é o seguinte, assim, a gente às vezes tem umas épocas de fascinação, né, por uma determinada linguagem, né, por um determinado estilo. Isso que você falou do isométrico me lembrou, por exemplo, eu por muito tempo fui viciado no James Dean, assim, sabe? E aí era só copiar os desenhos dele, ou fazer coisas, tentando fazer coisas parecidas. Na época da faculdade foi basicamente isso assim, que eu fazia. E tentando criar uma linguagem em cima da linguagem dele, né? Para não ser uma cópia, misturando com Disney, que eu já curtia coisas de animação. Então. Mas é interessante quando a gente é tomado por um determinado estilo, não sei se tem algum artista envolvido nessa sua escolha, né? É, mas às vezes essa estética que vai fazendo você ficar produtivo, né? Que te Uhum. conquista, te guia, né? Por muito tempo, às vezes insistindo naquilo ali. Tipo uma pulga Com atrás da orelha certeza. que fica assim, né? Preciso fazer mais um. Aí, e se eu fizer assim? E se eu fizer aquilo, né? Não é mais assim? Uhum. Sim, sim, com certeza. Eu tive vários estilos, Uhum. assim, eu comecei, bem novinha com mangá, né, fiz curso de mangá em Campinas quando eu, era adolescente, até briguei com a minha mãe para fazer esse curso, que ela não queria de jeito nenhum, Ah, não mas queria. não, não queria. Mas, assim, na minha casa sempre tive bastante, contato com quadrinhos, porque o meu pai vendia quadrinhos, né, usados. Hum. Meu pai e minha mãe, eles trabalhavam no banco, mas meu pai, ele tinha esse trabalho de final de semana de ir na feira hippie, vender livros usados, ou ir para São Paulo comprar. Olha que legal. E Eu até ia te falar para você falar um pouco sobre a tua infância, como é que era a vida familiar lá em Campinas, né? Mas então você já começou, vai lá, continua. então, daí quando eu era
pequena, assim, eu gostava bastante de desenhar com a minha irmã, e daí eu fui depois para a faculdade de artes da PUC. Daí, na época, para pagar a faculdade, eu trabalhava na IBM, com TI, com nada a ver com Você arte. foi TI. Legal, legal. Eu vi Trabalhava você com falando TI. lá no podcast da Arte Academia, você falando que tinha alguma coisa com TI, aí eu falei, pô, vamos ver o que é exatamente, né? Aí, agora que a gente está conversando, você pode explicar. Você não chegou a estudar isso? Não, não, eu fazia faculdade de arte e Uhum. eu comecei a trabalhar lá porque eu tinha facilidade com línguas, aprendia fácil, Ah, assim, falava bem inglês, francês também, comecei a fazer curso. Eu sou meio uhum, uhum. tímida, assim, meio travada para falar, mas eu tenho essa facilidade de falar línguas, assim, inglês, francês, e isso foi bastante útil para vir para cá também. E Certo. Facilitou, né? facilitou muito. Daí Aí com é meio umas poliglota, né? O Canadá é meio poliglota, né? Sim, sim, No Montreal ensino é já, né? é Uhum. muito, muito poliglota. Até na empresa que eu tô trabalhando agora, eu tô ficando meio doida, assim, porque É é mesmo. é inglês, francês o dia inteiro, assim, e é difícil às vezes. Dá um nó na cabeça. Dá um nó, dá um nó. Mas o pessoal é muito bacana, eles assim, não tem, problema com sotaque, ou se você não fala perfeitamente a Uhum. língua, não tem nenhum problema com isso, mas é só às vezes que dá uma travada, assim. Faz parte da cultura, talvez, lidar, né, com pessoas que tenham várias línguas, várias origens, né, diferentes. Uhum, Deixa eu te sim. perguntar uma coisa sobre o processo aí da aquarela, só rapidinho, só não quero te interromper não, porque a gente não, Uhum. eu quero falar de Campinas ainda e da PUC. Mas você tem esse desenho feito com nanquim, inicialmente? Isso. Eu passei aquelas canetas, como é que chama? Fine liner. É tipo uma caneta Uhum. assim, essa caneta assim Tá, mesmo. legal, legal. Uhum. E daí tinha, acho que é 03, é 001, algumas coisinhas assim. Legal. E acho que fica mais fácil para não perder o desenho. Que às vezes eu faço só Isso, com deixo um lápis e eu acho que também combina um pouco com o estilo, assim, mais cartoon. isso. Eu percebo que ele tem uma linguagem que você une, né? Tanto a pintura na aquarela quanto a linha, né? Uhum. É. E aí você já tem o quê? Uns 3 ou 4 processos seus assim, ou mais até? Já tem mais, né? Ou não? Você diz, assim, gravado? Porque eu vi aqui que no seu. Tem algumas, né? Tem aquele lá do Morro. Eu já vou fazendo merchan do Instagram da Camila, tá? Eu tô vendo o Instagram dela. No Instagram dela tem aquela estação de esqui, né? E tem aquele outro Isso. que é uma casinha com a caixa d'água azul, né? Hum, Mais ou menos nesse estilo aqui, né? Do é, isométrico, então segue mais ou menos a mesma linha, né? Que você está apresentando é, aqui. eu acho que Acho que são só 3, na assim verdade, né? não, não, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Esse tem Mas um. eu acho que gravado, assim, eu acho que, Não precisa é, ser gravado. Só falando das ilustrações assim de forma. Só para saber se você está fazendo bastante, saber quantos tem e tal. sim, sim. Uhum. Eu posso até abrir aqui no meu site. Eu Mostra aí, dá um tenho. pause. Dá um pause e mostra, por favor. Legal, legal. Eu tenho aqui já desde 2018, mais ou menos, que eu estou fazendo esses Então faz desenhos tempo já. Pô, eu achei que era isométricos. mais recente. Olha que legal. Daí tem essa Uhum. aqui que é meio que inspirado numa favelinha, Favelinha, legal, legal. Uhum. um loft, Isso, esse interno também tá no Instagram. Uhum. Legal, legal. essa aqui que é mais ou menos uma coisa meio industrial, não sei muito bem o que é, assim, a doideira aí que eu fiz. Que eu fiz bem no comecinho da pandemia, né, em 2020, comecinho em 2020. Muito bom. Mas é um banheirinho,
meu namorado, minha gata. Eu gosto bastante, Muito assim, de bom. fazer essa luz quente. Ah, sim, é muito legal, né? Luz dentro, interna, assim, que vaza da janela, né? Muito bom. Uhum, sim. Gosto demais. Tipo, Então tem seu site também, né? A gente já fala pra galera, então que é cpicheco.com, né? cpicheco.com. Daí eu Legal, tenho aqui ótimo. um videozinho meio que explicando a perspectiva no meu YouTube. Ah, você tem seu vídeo. É isso. Ah, isso também é importante falar, porque você tem o YouTube. Esse YouTube é bem Uhum. legal. Na verdade, eu te conheci por causa do YouTube, né? Mas- Então, se você quiser mostrar rapidinho aí, não sei se é fácil para ti Ah, abrir. então, ele tá no meu site aqui, o meu YouTube. Mas Ah, ele tá legal. bem, mas ele tá bem abandonado. Eu não pretendo postar Tá bom, tá bom. bastante, não. O YouTube é legal porque você faz um vídeo, deixa lá e ele não morre. Isso, ele vai crescendo sozinho, né? Verdade mesmo. Ele vai crescendo sozinho. Diferente do Instagram, que você para de postar 2 semanas, você já perde 1.000 followers. Uma sacanagem o negócio. Então, tem umas coisas que são assim mesmo. O Instagram, ele é carente, né? O YouTube é uma coisa mais. Parece que as pessoas encontram coisas antigas e tal. Eu não sei se ainda permanece assim, mas antigamente eu lembro de ser dessa maneira. É, então. É... O que eu ia falar mais? Eu tava com uma coisa na agulha para te perguntar a hora que você começou o site lá. Você Bom, fala de Campinas? isso, Ou- vamos lá, vamos continuar. Uhum, Então eu trabalhava na IBM, trabalhei bastante tempo lá, foi bem bacana, mas eu isso. queria realmente trabalhar na área de arte, né? E Uhum. daí eu até fiz uns trabalhos de editorial tal, mas nada assim que eu conseguia realmente trabalhar bem, bastante com desenho. Daí eu resolvi largar tudo e vir para cá em 2011, assim. Ah, tá legal. Foi bem louco, foi. Tá, tá. Só deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você domina, acho que deve dominar, ou já dominava naquela época, o Photoshop, basicamente, para fazer ilustração. As ilustrações não eram em aquarela naquela época, né? Não, não, Nessa época, não. não, No né? Photoshop era bem ruinzinho, é. Eu Era bem ruim. eu fiz bastante curso aqui. Aqui Ah, tá bom. aliás, Legal. eu cheguei aqui e não consegui emprego na área assim tão fácil também. Uma coisa que acho até importante falar para as pessoas que também não é assim que está precisando de artista, venham, pelo amor de Deus, que tem que Tipo, caçar muito, tem que ter bastante perseverança. Mas mas também eu acredito que não é impossível, né? Não é, tem que ter. tá, e você se programou para ir em 2011 com a ideia de ir trabalhar com outro emprego primeiro, não é isso? E aí, Isso, a isso. partir do momento que você foi para aí, você tinha um visto que de viajante por pouco tempo, não é isso? Ou Eu como é que tinha foi? um visto de estudo e trabalho. E Ah, legal, eu, ótimo. Para estudar eu, mesmo, legal, né? isso para estudar. Uhum. Então, eu já tinha uma base de francês, já falava um pouquinho, mas aqui eu cheguei e fiz um curso que era 6 meses, tempo integral. Era das nove às 4, estudando francês. Então, foi, foi bem importante Beleza. para arrumar trabalho também. E daí eu tive vários trabalhos, vários furados, assim, tive. Que tipo, só dá um exemplo, exemplos de trabalhos da Camila no início. Então, acho que o primeiro emprego que eu tive foi assim que era um estágio não remunerável, que falavam para mim que aqui é normal estágio não remunerável, que depois a empresa te contrata, não sei o quê, só um teste, Uhum, mas, uhum. mas foi uma baita de uma furada, porque eram 2 meses para fazer, era tipo umas aquarelas assim, mais de arquitetura, Olha, mas era para um, aquarela já, olha. era Uhum. aquarela, era para uma empresa de publicidade. Só que o cara só estava engabelando a gente, porque Olha. não deu nada Uhum. certo, ficou trabalhando meio que de graça. Eu só tive, assim,
sorte porque a moça que trabalhava comigo, ela me ajudava, assim, ela almoçava na casa dela todo dia. Até Eu lembro da foi, nossa primeira conversa que você comentou isso. Antes de sim. continuar, só dá play aí, que daí já vai rolando enquanto a gente fala. Ah, sim, sim. Isso aí, Assim. beleza, beleza. Mas continua. E aí, como é que foi? Ela te ajudou? Ela me ajudou nesse tempo, mas assim, acabou. A única coisa que eu tive desse trabalho aí foi só a experiência, né? Porque Uhum. só o cara só depois Tenso, falou, né? o cara só foi, desculpa, não vai dar certo. E ainda assim, meio com, foi sua culpa que eu falei que não ia rolar e não sei o quê, mas sabe assim, fiquei, tá bom, sabe, é, hum, realmente não foi culpa como é que eu posso dizer assim, eu sabia que não era remunerado, mas sabe assim, quando você tinha uma Uma esperança, ideia de né? que você ia, assim, afinal de contas, ninguém vai para lá trabalhar num estágio por tanto tempo sem ter um mínimo da ideia de que isso vai ser uma profissão, né? É um investimento que você espera algum retorno, né? Uhum. Exatamente. E É, era um se isso baita não de um ficou, prédio e tal. sim, se isso não foi falado desde o início, né? Acaba ficando um pouco meio que de sacanagem, assim, né? Um pouco de meio de qualquer jeito, né? Essa relação trabalhista aí, né? É, mas enfim. E daí depois, meu segundo emprego, eu fiz tatuagem temporária no verão. Olha, Sabe aquela tatuagem de rena? sei. Então, acho que eu cheguei a trabalhar, acho que foi um mês, mas eu ganhei, nossa, deu bastante dinheiro. Porque tinha um monte de turista que Ah, passa você lá pegou a temporada, ah, que legal. e, e E a era assim, galera no verão fica desesperada para sair de casa ainda. sim, sim, nossa, é festa todo dia, pessoal tudo na rua, eu trabalhava lá no centro, que é o centro mais, o Velho Porto, né? Então Uhum. foi interessante, foi legal. E depois, né, acabou esse contrato aí, eu comecei a trabalhar como garçonete. Trabalhei como garçonete em restaurante brasileiro, Legal, português, muito bom. Restaurante brasileiro aí? restaurante brasileiro, restaurante português também. Mas e como é que é? Os donos são brasileiros e portugueses, então fazem receitas brasileiras e portuguesas e a galera curte porque é exótico, assim, né? E tem bastante brasileiro, bastante português que mora aqui. Uhum. E depois disso eu cheguei a trabalhar na farmácia portuguesa aqui, né? Ah, legal. É, eu até tinha a minha piada que eu vendia droga aqui, né? Vendia Tilenol, Advil, essas coisas. Mas então, é uma farmácia normal, assim, só que é no bairro português, então tem é, bastante idosos, né, portugueses que falam Sim, só sim. português e tal. Então eles preferiam, Deve o ter pessoal daqui padaria, né? tem um monte de padaria, com, com aqueles pastéis de nata, é, É, frango sim, português. sim. Muito E bom. nessa época que eu trabalhava na farmácia, é, eu já estava com vice permanente aqui e eu tava louca para conseguir trabalhar na área de arte, já fixo, né? O E visto desculpa só, o visto permanente que você diz é um visto de trabalho, né? é um visto Porque você de. estava empregada, né, nesses lugares, aí você ia permanecendo em Montreal, né? E no Canadá. Isso. Tá. Uhum. É, e daí eu consegui juntar dinheiro para estudar numa escola de concept art. E Ótimo, ó, que legal. Que legal. Uhum. que é a escola que eu estou dando aula agora, que é assim, estúdio. Olha, que legal. Que bacana, Sim, Camila. sim. Que da Nossa, hora. é um puta de um sonho que eu tô realizando. Mas tá sendo A jornada, difícil, viu? a jornada do herói. É, nossa, mas é um sofrimento, porque eu sou muito tímida, então
ensinar inglês, assim, essa semana foi muito difícil para muito nossa, eu não sou muito boa pra assim, não, falar isso não. Eu Eu fico não com vou falar isso medo. não. Tô vendendo curso, eu não sou boa ensinando. Não, você provavelmente é boa ensinando, só que você é tímida e você se sente insegura, não é isso? Sim. Exatamente, exatamente. Então eu tenho que, como é que chama? Quebrar esse medo aí. Mas Não, mas pode falar. não, não, o que eu ia dizer assim, que eu acho que você tem que não precisa ter uma preocupação com isso, assim. Eu acho que a experiência humana, né, de ter medo, né, de ter receio e de estar aprendendo é muito legal, entendeu? E Uhum, você tem, e querendo ou não, você tem um trabalho muito vívido, ele tem uma característica muito pessoal, então, né? Então, eu acho que é por isso que você tem essas portas abrindo aí, né? Então, o seu trabalho está fazendo, às vezes, da sua timidez, entendeu? Então, aí você vai construindo com as aulas uma segurança em falar. Eu era assim também, eu também demorei muito para me soltar de verdade dando aula. Assim. uhum. É, é aos poucos, né, a gente não pode também esperar que a gente vai, É, não. eh Não, na quanta era dor no estômago, assim, do primeiro, segundo ano, era dor no estômago, assim, de, ai, eu vou dar aula, meu Deus do céu, tem que ir lá, e tal, não sei o quê. Ai, e agora o que eu vou falar, né? E aí quando aparecia aluno que pintava muito ou desenhava muito, você fala, puta, e agora? O que eu vou fazer com esse cara? Ele já sabe tudo, vou falar o que pra ele? Falo, não, vai pra casa. Quer me ensinar? Não. Sabe? Mas aham, no fim, a experiência humana da Camila, a experiência humana do Bruno, a experiência humana de qualquer um desses alunos bons, né? É a que vai fazer a diferença, né? Eu acho que, eu costumo dizer, né, que a sala de aula e essa relação da educação, ela é elevada porque ela tira a gente do tempo ordinário, né? E ela tira a uhum, gente da experiência ordinária, aonde esses medos costumam pautar a gente, né? uhum, Porque aí a gente está trocando num outro nível, numa outra linha, né? E isso é muito legal, porque daí a gente começa a ver que existem esses outros tempos também, né? E entender que as pessoas podem se conectar com você pela troca da insegurança mesmo, assim. Ah, puxa, eu sou inseguro nisso, olha, puxa, eu também, olha, vamos lá, né? Vamos aprender junto isso, entendeu? E aí fica muito uhum. legal, entendeu? Porque aí a gente não tem mais o ego, né? Não tem essa, Sim, sim. o medo da competição, né? É, exatamente. E às vezes é Deixa até eu te bom falar, ser um pouco inseguro, você acaba, dando mais, não sei. pode falar, fala de novo, que eu não entendi, fala de novo. Às vezes quando a gente é inseguro, às vezes é até bom, porque a gente acaba Isso, dando mais, assim, se entregando mais. isso. Você fica pautando para cima, né, a tua régua, É. né? Deixa eu te perguntar um negócio da aquarela aí, que você já tá pintando que nem muito rápido, aí tá que nem parecendo um coelho. Será que eu Dá tô um cheia pause de aí vermelho? rapidinho. Dá um Aham. pause aí rapidinho, só pra gente falar umas coisas da aquarela. Porque assim, eu vi que você começou pintando com azulzinho clarinho, marcando umas sombras na árvore, né? E aí você Isso, pintou azulzinho também lá embaixo, meio que aproveitando a mesma aguada do azul, não é isso? Para quem não pinta isso, aquarela, acho exatamente. que é legal explicar que ela seca, né? E que a gente começa com uma camada e depois a gente vai para outra cor, não é isso? Então me É, explica qual que é a lógica do azulzinho. Azulzinho é uma marcação inicial ali que você fez, como é que é? Já para dar um clima, como é que é o negócio? sim, 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 para dar um clima. Como a aquarela ela é transparente, então Uhum. acaba, você acaba vendo o azul que eu botei pra Isso. por baixo, ele não Uhum. cobre completamente, né. Mas, Uhum. é um pouco que nem o Photoshop, né, aquele o multiply, o overlay, não sei Isso, exatamente. perfeito, perfeito. Eu acho essa analogia excelente, porque aí a gente vai para o Photoshop com a ideia do tradicional, até inclusive fica mais legal, né? É, então, eu acho que é legal a aquarela que você consegue deixar
você pode colocar antes, né, como eu fiz nesse caso, ou depois. Ou Muitas depois. vezes também, muitas vezes eu coloco também, e é uma misturinha, assim, de ultramarine com burnt sienna, só para desaturar um pouco o ultramarino, Pigmentos, né? senão fica muito, muito azul. Ele fica um cinzinha, assim, um azul mais cinza, né, não fica um cinza, né. Mas é Legal, legal. só para dar uma escurecida e marcar as sombras. Eu gosto bastante de fazer esse estilo. Tá, é, e eu queria te perguntar assim, a secagem você deixa natural? Você costuma usar secador? Não? Que eu não vi secador até agora, né? Não, não, eu faço, deixo secando, é que Deixa eu vou, secando. eu acho que eu Aí você vou começando a desce, outras depois você etapas. volta lá em cima, né? Que seca primeiro, né? E é Isso, vertical, você sempre isso. trabalha vertical, sim? Não, 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 às vezes eu trabalho sketchbook Deitadinho. pequenininho, Ah, tá bom. deitado, Legal, é, legal. e e é isso. Acho que eu comecei a curtir bastante esse estilo, assim, meio que, eu não sei como é que fala, glazing, né, fazer essa camada depois, assim, com um artista que chama Mathias Adolfsson. Ele Ó, legal. desenha, ele faz eh, esses desenhos, assim, meio doodle, né, assim, meio bem várias coisinhas e depois ele faz uma sombra. Então acho que foi um pouco Hum, dele que eu comecei a usar esse estilo, fazer esse estilo de pintura. não, muito bom. Aí já fica referência pra galera. Hum. Tá bom. E aí eu vi que você fez os detalhes da madeira lá e tal. E aí agora você entrou na árvore. E aí já é na árvore já é uma segunda camada, não é isso? Acho que o tronco você fez agora junto com esse verdinho que você tá entrando É, na folhagem, né? Pode isso, falar. isso, isso. É uma segunda camada. Eu acho que eu Tá. coloco, assim, umas 3 camadas, não chega a ser, não É, chega, isso. acho que 4 máximo, assim. Mas, Ah, é? eu deixo meio que misturar o verde com tipo um amarelo Isso, no ele fazia topo, aquela né. fusão, né? Legal. É Isso, bacana mesmo. exatamente. Ele fez Tá uma dando vontade de fusão. pintar aquarela agora. Ah, que bom, que bom. Mas você sabe que eu comecei depois a trabalhar no estúdio de animação, e Uhum. eu nunca parei de fazer aquarela, assim, nos meus tempos, livres. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, viu, porque, Entendi. agora eu peguei o curso, e até mesmo no emprego que eu tô agora, no outro estúdio, falei com a minha chefe semana passada e ela falou que uma das coisas que ela mais curtiu foi a minha aquarela mesmo. Ah, é? Sim, sim, então acho que conta muito para estúdio de animação, assim, o pessoal, acho que ma É, um não estudo, querendo ou é. não, é um estudo tradicional que você está levando, né, ainda, né? E ele vai, como é que fala? Ele vai irrigando o seu trabalho digital também, né? Essa é a lógica do tradicional, vai irrigando a lógica do digital. Sim, sim, E, e eu ia te perguntar um negócio, o que que era? É, então, essa coisa da lógica dos layers que você falou, do overlay e tal, é, e de pensar como aquarela no digital, é uma coisa que acontece bastante com você, ou não? sim, sim, especialmente agora no estúdio que eu tô trabalhando, que é bastante linha separado com cor, né, Uhum, eu faço cor, então eu recebo a linha do outro artista. legal. E é Uhum. é muito, muito parecido com aquarela. Não Ah, tá muito bom. parecido, mas eu acho que tem um Bom, pouco a ver mas sim. você consegue trazer um processo, né, ali na mental que funciona mais ou menos. Porque os layers são isso, né? Ah, eu tenho essa coisa dos quatro tons e ele veio muito das aulas que eu fiz com a Julia Bax, né, de aquarela lá na Quanta. Foi aí que eu Legal. comecei a trazer para dentro das minhas ilustrações. Porque antes disso eu pensava que era sombra infinita, várias sombras infinitas, várias camadas infinitas, e não tinha uma lógica para começar e terminar, né? Aí a aquarela me Uhum. disciplinou, sabe? Ela foi me dando assim, não, você só precisa de mais um aqui e um ali. Pronto. E aí eu fui percebendo que eu gostava dessa limitação, de ter menos camadas, sabe?
me ajudava a me organizar e criar. E o seu trabalho é bem organizado, dá pra ver que a hora que você falou aí, poxa, 4 tons, 4 camadas no máximo, e deu pra perceber que você controla isso tudo. E aí eu fiquei pensando no meu trabalho, tipo, acho que na aquarela não tem esse controle, às vezes vai para 5, 6 camadas, sei lá o que eu faço, entendeu? Mas, mas é por ser aquarela e eu não ter esse controle todo na aquarela. Mas o começo me ajuda a me organizar se eu tiver só poucas camadas, só 4 camadas. Né? Legal. E é por isso que eu quis participar disso, porque eu acho que deve ser por aí a sua lógica de relação entre o tradicional e o digital. Né? E legal também é que parece que é aquela coisa, né? Você tá. Não tem Ctrl Z, não tem Ctrl Z. Então, Ctrl Não Z tem Ctrl Z. foi no Photoshop. Então, você tem que planejar muito e na Uhum. hora você entra naquele momento, na zona zen, assim, não sei como é que pode dizer assim. Perfeito, perfeito. É uma Sim. concentração ali, né? Extrema, né? Meditativa. Uhum. Você tem que ir com intenção, né? Porque você depois não. Bom, também dá pra arrumar no Photoshop, mas é muito mais legal quando sai já direto no papel. Ainda mais que eu Isso. tava. Que é uma commission, né? Que era pra dar o original pra minha amiga. Dá aquele friozinho na barriga, né? Mas ver um papel grandão, né? E aí Uhum, eu preciso dar conta disso aqui, né? Mas de certa maneira tem a segurança de que você tem um processo e vai dar certo. Se eu for começar assim, fazer assim, 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 né? E é uhum. gostoso mesmo quando dá errado, que você fala, não, é um errado aceitável, vai. Esse aqui, beleza. Porque aquarela Sim, também é errar, né? exatamente. né? Exatamente. É você meio que aceitar o erro, assim, né? Não pode ser Isso, muito perfeccionista. isso. Tá bom, dá um play Você. aí e a gente vai falando aí. Aí, fiz um pouco mais de sombra. Não Olha que sei se você legal, falou, agora você tá colocando um verdão escuro, né? Uhum. é, falou que eu sou organizada, mas não sei não, viu? Mas Mas eu, você trabalha, aí você está trabalhando com a área aguada já, né? tá fazendo meio que acho que tá O misturando ainda. verdezinho irrigasse, né? Ele entrando, né? Uhum. Uhum, é. Bacana, legal. Ah, É, você quer falar mais alguma coisa da ilustração em si ou a gente pode falar da sua história mais um pouquinho? acho que pode continuar com a história. Beleza, então. Aí como é que foi? Você aí entrou, você já falou já da sua primeira experiência, não foi? Então, daí depois que eu trabalhei, eu juntei dinheiro lá da farmácia, eu fiz um curso assim meio que O curso de concept. Uhum, uhum, intensivo, assim, foi intensivo de 2 meses nessa escola aí, uhum, e foi depois de muito tempo sem estudar, assim, sabe? E já estava com o quê? Já estava com 30 anos, faz um tempinho aí. E é uhum. difícil, assim, né? Voltar para a escola, uma galera bem mais nova que você, né? Pessoal é, que não precisa trabalhar também para pagar as contas, né? Mas acho que a vida de artista a gente tem que estar sempre meio que Investindo, né? deixando, investindo, deixando o ego para trás Ah, sim. e Uhum, tem uhum. que estar sendo mentalidade de aprendiz, sempre querendo sempre aprender, né? Porque senão Perfeito, muito bom. a gente não cresce. Mas assim, a Muito escola bom. não foi fácil, não foi fácil, mas foi muito bom. Então, por que não foi fácil? Como assim? Fala, explica melhor aí. Não foi fácil assim, porque eu tive que meio que parar de trabalhar para estudar também, mas, Tá. mas assim, nossa, mas valeu muito a pena, foi muito legal. Acho que foi nessa escola também que
entrei em contato com a perspectiva isométrica. Eu tive um curso que Legal. bastante assim, fundamentos de perspectiva, e a gente acha que a gente sabe as coisas, mas a gente não, muita coisa que a É, gente acha que sabe não sabe, né? E foi muito bom também, anatomia e tal. E daí, quando eu terminei, eu comecei a fundamentos, mandar né? um monte. Desculpa, fundamentos? Os fundamentos, né, básicos de perspectiva ali ajudam, né, a gente a estruturar, né, o trabalho. Uhum, sim, sim, sim. Até Aí você, antes desse curso, desculpa, eu fiz um curso no Brasil, em 2015 eu acabei tendo que voltar para o Brasil para esperar o meu visto ficar, tá. pro meu visto permanente, Uhum. e eu usei o FGTS da IBM para investir em curso também. Eu fiquei um tempinho no Brasil, então eu tive curso de aquarela com a Sabrina Eras, e Isso, você também, falou. Uhum, legal, legal. Bacana que você falou. Uhum. bem legal, aprendi bastante teoria da cor, e também dei aula de aquarela, né? Dei aula numa escola em Campinas, na Anima. Ah, que legal. E, sim, sim, foi bacana. E depois, quando eu terminei essa escola aí, em 2018, essa escola aqui no Canadá, aqui em Montreal, eu comecei a enviar bastante currículo para conseguir trabalho e tal. E demorou um tempinho, demorou uns bons meses, assim, para conseguir. Acho que eu diria uns 2 meses até. Até eu fui numa convenção dessa escola mesmo, e teve um portfólio review, e Legal. Uhum. um artista que eu gosto muito, Ian McKay, ele falou: "Ah, eu vejo seu trabalho assim mais para animação." E eu até fiquei pensando assim, animação, mas eu não sei animar, eu não sei fazer animação. Mas aí, Sim, não caiu a ficha inicialmente, né, que seria arte, né, para. Uhum. não, eu achei que para trabalhar com animação teria que saber trabalhar com Toon, sei lá, fazer animação. Mas daí eu comecei a enviar para estúdios de animação, fiz alguns testes, não passei em vários, e daí consegui para um estúdio aqui, que eu trabalhei durante 3 meses. Daí nesse estúdio eu fiz um pouco de tudo. Eu comecei com character design, Ah, que e, legal. e era assim, como é que chama aqueles, marionete? É tipo aquele sistema Puppets, de, isso, é, rigado, né, que é rigadinho, né. Uhum. exato. E até o meu diretor de arte falou também que ele curtiu minhas aquarelas. Ele viu que eu sabia fazer o Photoshop, mas que ele curtiu bastante era as aquarelas. E, Mas é que é estupendo mesmo, né, a gente chama atenção, né, Camila, muito bom. Então, obrigada. então me dando uma vontade danada de pintar, ver você fazendo isso aí. Que bom. E, pra caramba. Deixa eu te falar, você está fazendo aí, só para explicar para a galera que é muito legal, você faz muitas áreas aguadas, né, com as fusões acontecendo, com muitas cores. Isso é uma coisa que, além de ser muito bonito, né, tem que ter o domínio em usar a quantidade de água certa, a quantidade de tinta certa, né, para poder Uhum, não fazer aqueles buracos de água, assim, né, que fica feio, né. Feio não, sim. né? Às vezes dá para usar aquilo também, né? Na aquarela todos os acidentes são bem-vindos se você, né, for na hora certa, mas no Uhum. caso aí dá para ver que você está sendo meticulosa em colocar o escuro e o claro, né? E dar várias cores, né? Tem aquele rosinho que você colocou antes ali, que agora você vai pintar por cima, né? Isso, Então, isso. uhum. Ah, Pode falar, então, você faz isso bastante, né? Uhum. essa água aí me deu bastante, como é que eu posso dizer assim? Eu não tinha certeza que ia dar muito certo, não, sabe? Ah, Porque é. eu fiz essa fusão de verde água, azul, assim. Daí eu falei, daí depois eu coloquei, não sei se dá pra ver, eu coloquei tipo aquela mask fluid, tipo aquela líquido de máscara, né? Pra fazer Uhum. o fundo. E depois eu taquei depois bem mais escuro, mas é aquela coisa, eu não sabia se ia dar certo, né?
foi meio que na tentativa, botando mais um tom mais Sempre tem um escuro pouco, né? depois. Sempre tem um pouco. Eu acho que se não tiver também, eu acho que o trabalho artístico também perde um pouco a graça, não é não? Porque Sim, a gente tá ali para ser surpreendido pela arte, não tá? uhum, exatamente. Uhum. A Então é gente bacana. Você tem um taca risco. numa área segura, que nem a gente falou, né? O processo ele vai estar na tua cabeça, você repetiu algumas vezes e tal. Mas existe aquela surpresa de, olha, isso eu, né? E aí, às vezes você vê uma referência, né? Eu vi uma referência, olha, isso, eu acho que agora é um momento para mim pôr isso aqui que eu achei legal naquele outro trabalho que eu vi, né? E o consciente vai trazendo informação, vai dialogando ali no presente junto, né? Uhum, Mas é sim, sim. muito bonito esses recortes que você faz, né? Você recortou todo o verde ali, ao contrário, né? Você recortou todos os elementos, né? Os vegetais com o verde do matinho ali debaixo da casa, né? Sim. É porque o rosa, depois, não, as flores não dá para colocar depois, né? Por causa da aquarela, é Ah, o, não, não, é. Uhum, sim, sim, é sim. o claro depois do escuro. Mas aí eu já estava bem hesitando. Acho que agora já está no 100%, com a minha cara olhando para a referência, indo. Mas eu coloquei Minha essa, cara olhando. tava com a cara assim, o que eu vou fazer? Ai, ai, ai. E foi bem, essa parte estava bem nervosa, mas tava contente, né. E eu coloquei essa fita crepe pra deixar bem Isso, para não vazar e faz um limitadinho. recorte, né? Na aquarela, a aquarela tem essa vantagem, né? Disso, você cria a isometria ali com a própria fita, né? Isso, isso. E também eu estava trabalhando no ver com agora que entendi, você tá perguntando vertical, assim, né. Eu estava trabalhando Ah, com tá. com com a com a folha vertical, daí ela estava meio que escorrendo, mas não, raramente eu trabalho vertical, assim, normalmente eu trabalho Ah, tá. Tá bom. deitado. É Só que porque esse aí era muito grande. a gente na Quanta lá é de uma escola que tem uma certa inclinação, até tem as mesinhas meio inclinadas, assim, sabe? Então acostumei a pintar aquarela inclinado, né? Mas eu sei que não é todo mundo que pinta assim, e eu mesmo já estudei com ela na mesa plano, né? E eu sei que muda porque a água, né? Ela vai para todos os lados, no caso, né? Uhum. Nesse caso, não. Você consegue ter uma lógica de que tipo vai secando em cima, depois você pode voltar lá em cima primeiro que já secou, enquanto ela está secando embaixo, né? Pode ser isso, né? Mas é que esse estilo também que eu fiz, ele não é muito, assim, daquele clássico que você deixa tudo meio que Não, claro que não, claro que não. funcionar Ah, não, não, mas e eu nem tô falando por isso, né? Mas mais porque os tempos de secagem, independente se você é tradicional, um jeito específico do cárcamo de fazer, né? Isso aham, não sim. importa muito, mas é mais que porque a secagem do vertical, eu queria saber justamente se tinha alguma coisa a ver com a sua prática, mas como você pinta sempre deitado, uma surpresa para você isso também, tá certo? Sim, sim, deu um medinho. Mas eu É, escolhi fazer vertical por causa que era muito grande, só porque era muito grande esse papel. entendi. Não tinha onde pôr, né? Claro. Não tinha onde pôr, É não cabe na difícil, minha né? mesa não. É difícil. Exatamente. E essa, puxa, mas você falou que não sabia o que estava fazendo na água, mas tá bonito demais, tá muito colorido, tá muito interessante, né? Mas, eu fui tentando, porque depois eu ainda vou colocar bem mais escuro. Acho que Vai vai escurecer, né? escurecer bem mais ainda. E Uhum. daí não pode, também acho que não pode ter medo de escurecendo. Não, não pode, verdade. E até Eu porque acho ela é aguadinha, né? E é, aí sim. ela sempre seca e dá uma clareadinha de leve, né? Que bom. E eu acho que eu lembro que quando eu estava fazendo esse desenho, eu cheguei a tirar foto e botar no branco e preto, e ele estava Uhum. muito, assim, sem contraste. Ah, entendi. Você faz testes. É legal fazer, né? Uhum, Pra ver em sim. cinza, né? Porque no Photoshop a gente coloca ou uma camada de cinza lá com aquele que esqueci agora o nome do filtro, mas que tira lá as cores, né? Ou joga tudo pro saturation, né? Uhum. Mas é É, bom é, fazer, né? Porque a gente vê só com valor, né? aham, daí eu dei uma co Uhum. coloquei uma cor mais escura, deu mais um contraste, assim.
É, acho que Hum, é isso. Eu gostei Muito bastante dessa legal. água. Você gostou bastante? Gostei, Eu, quero eu fazer mais também, tô água. achando muito legal. Muito legal. Eu não sei É, porquê, mas é, eu acho que meus desenhos, eles sempre têm um pouco de água. Não sei explicar, assim, deve ter alguma coisa ah, aí, subconsciente, sei lá. pode ser. Pode ser. O que eu ia te falar, e aí depois vamos voltar lá para sua história, então? Uhum. Você entrou, fez o curso de Concept. Isso que eu ia te perguntar, na verdade. É, Antes de fazer esse curso de Concept, você não cogitava ainda o mercado de animação? Foi depois? Então, eu achava que para entrar no mercado de animação eu teria que ser Aprender tudo. animadora. Ah, É, tá. eu achei que só sendo animadora. Eu não sei, eu não tinha muita noção. Eu até tinha feito como é que chama? Em 2010, antes de vir para cá, eu tinha feito Uhum. para participar de uma palestra com o Jonas Brandão, da Legal, legal. Split, foi no Sesc, até falei um pouquinho rapidinho com ele, mas ele falou que ele acho que ele animava também, né? Isso, Então, eu tinha na minha cabeça que todo mundo que trabalhava com animação fazia um pouco de animação também, de animação também, mesmo quando desenhava, no cenário. Uhum. né? Tem, Daí- tem isso, tem essa ideia, né? Porque a gente vê, às vezes, o cenário animado, né? Algumas vezes, né? Mas às Uhum, vezes é movimento de câmera, né? E a gente pode importar no Tumbum, dá para fazer um cenáriozinho onde você divide as pecinhas e tal para usar. Por exemplo, se a gente fosse usar esse seu cenário aí, daria para separar no Photoshop em layers, né? Os uhum. pedaços e importar e usar lá para animar multiplano, de repente passando uma parte, fazendo Parallax, aquela, isso, paralaxe, a ideia de volume, né? sim, Então sim. dá para fazer isso no Tumbum, né? Nos programas que a gente utiliza. Mas não é todo mundo que usa, não, viu? Eu, quando entrei na Split, pra você ter uma ideia, eu até me surpreendi bastante, porque eu achei que eu ia achar só Tumbum na época que eu voltei para os estúdios, né? Fiquei um tempão trabalhando no meu estúdio, né? Com um sócio que eu tinha. E, e aí, quando eu voltei, eu percebi que a galera tá fazendo tudo Photoshop e importava em pecinhas, né? Pra dentro do Tumbum, só pela facilidade de montar as cenas para animar, entendeu? E por Uhum. isso que a gente vai sacando, tem essa possibilidade também, né? É, aqui Mas eles fazem assim também. Os dois é, estúdios legal. que eu trabalhei, eles animavam com Tumbum Uhum. e eu trabalhava só Photoshop. Daí, Legal. nesse primeiro Uhum. estúdio, eu comecei a fazer character design. Na verdade, character design era mais assim, tipo, o personagem X vai usar uma roupa diferente. Daí eu Uhum. fazia a roupinha. Mas era bem photobashing, assim, o estilo era meio, parecia 3D, mas não é 3D, é 2.5D, né, que chama. Que eles botam tipo os, Tem os isso. negocinhos, é, eles botam Eu não conheço. cada elemento separado e mexe tudo, assim, não Tá, tá. sei. Legal. E daí depois, Pode falar, pode falar. Isso, continua. depois assim, eles estavam precisando de props, alguém fizesse prop e ninguém queria muito. Daí eu falei, pode ser eu. Até porque o meu trabalho pessoal, assim, é bem mais. Eu gosto muito mais de desenhar objetos do que desenhar pessoa. Eu fiquei meio decepcionada de desenhar Legal. pessoas. Fiquei É meio mesmo? cansada de desenhar pessoas, Mas porque cansada por causa pessoa. dessa experiência ou porque você nunca gostou muito? Não, por causa de experiência de editorial também. Porque eu cheguei a De editorial. fazer retratos e, nossa, se fazia uma ruguinha fora do lugar, não era mais a pessoa, sabe, assim. Esse o cabelo não tá bom, não sei o quê. Parece assim, quando você faz um objeto, ou você faz uma casa, um lugar, Uma liberdade não é, poética ali, né? não tem tanto problema assim se você errar, se não tem aquela coisa assim
sei lá, a casa não vai ficar triste se você não desenhar ela bem, sei lá. Não sei explicar. Não, mas é uma boa, Mas o que você está falando é excelente. Tem um pouco dessa ideia sim, mesmo, né? De que tipo, os rostos são sagrados, né? Nossa, nós precisamos fazer os rostos. O figura humana é sagrada, né? E tem isso mesmo. é. E eu comecei numa época que assim, eu sou muito assim de fases, né? Então tinha uma época Uhum. que eu desenhava bastante desenho de moda, fazia bastante figura humana, trabalhava para revista de moda, tipo a Glamour e tal. Daí teve uma época assim que eu meio que, quer saber, eu comecei a desenhar só coquetel. Comecei a fazer um monte de coquetel, de aquarela, e era até bacana para treinar as cores, coisas diferentes. Daí, mais recente, comecei a Coquetel fazer, que você só fala o fazer quê? casa. Bebidas? Isso, bebidas, assim, Ah, tipo, legal, legal. Uhum. bebidas e comidas também, objetos, assim, bem coloridos. Depois eu comecei a Legal. fazer casas e depois, agora eu tô nesse isométrico aí, meio que mistura um pouco de tudo. Sim, sim. E eu vi que você tem guache também, né? Aqui você postou aquela imagem que, inclusive, eu até compartilhei, porque eu achei muito bonito. Esses Dos guaches carrinhos. aqui dos carrinhos, né? Legal, Qual que legal. foi esse estudo aqui? Foi alguma coisa específica que você quis fazer? Ou você costuma fazer estudo de guache? Como é que é? Guache recente até que eu comecei. Eu Uhum, fiz até um curso rapidinho lá com o Carlos Avelino no Brasil, mas comecei a uhum, pegar firme mesmo em 2020, mas porque eu acho mais fácil assim para fazer estudo de plein air e tal. uhum. E daí tem esse grupo que chama Warrior Painters. Eu tava falando com meu namorado essa hora aí. Legal, legal, legal. E tem esse grupo Eu- Warrior Painters e eles fazem tipo um desafio de você fazer uns negócio de copo, assim, sabe? Esse negocinho de copo que você descanso de copo de madeira para você tá, tá, tá. fazer de guache. Então, por isso que eu fiz esses carrinhos. Ah, muito legal. Eu entrei aqui no Warrior, que você falou, Warrior Painters aqui. Bem bacana, hein? Bonitos mesmo, né? As pinturas. E é uma coisa daí, assim, é cultural ou não é daí? É uma coisa da internet? Não, não, esse é dos Estados Unidos. Ah, Estados Daí Unidos, tá. Uhum. tem um amigo meu que faz o de Montreal. É tipo o Urban Sketchers, sabe? Sim, 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 sim. Uhum, uhum. É tipo, só que é uma versão mais guache. É uma versão Ah, legal, de ótimo. guache. Mas é a mesma coisa. É um grupo que se encontra para desenhar e nossa, tá sendo bem bacana. Esse ano eles começaram aqui e Muito às bom. vezes eu uso guache, às vezes eu uso aquarela. Muito legal. E você tem uma distinção, né, de técnica, provavelmente, entre o guache e a aquarela. Como que você vê, assim, a diferença entre as duas? É, uma mais reserva a luz, a outra você pinta a luz. Como que você vê? É dessa maneira, não é? É, o guache eu tenho um pouco de dificuldade ainda. Ainda tem Uhum. uma bela de uma, acho que a qualidade ainda. é, Bom, se bem que tem uns que estão bem bacanas até, mas eu Não, ainda então estou mesmo. Esses aprendendo. carrinhos eu acho muito bonitinhos. Obrigada. Pode falar, desculpa. Mas o que eu não gosto do guache é que ele seca e depois você não pode reutilizar. E eu sou muito mão de vaca, fico com uma raiva de não poder reutilizar. Sim, 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 sim. Isso é comum também comigo na sala de aula. Normalmente o pessoal também não gostava por causa disso. E aí, quando você vai Então, e também é para o caro. ambiente fora, né? Quando você vai para o ambiente fora, eu acho que imagino que ele deve ter ainda mais essa perece, né? Vai secando rápido com o vento, né? Você vai ter que ficar toda hora, ficar com um monte de bisnaguinha, ficar trocando as coisas. Isso aí eu Porque gosto. querendo ou não, a tinta tá dentro da água na aquarela, né? Então ela demora mais para secar. Né? Uhum. E quando Desculpa, ela fica pode falar.
Imagina. E quando ela fica dura, você pode usar, né? Você pode só molhar, ela já reativa. O guache também ele reativa, mas não é a mesma coisa, né? Mas o guache é gostoso porque é aquela coisa, né? Que nem você falou, você consegue depois colocar a luz em cima do escuro, né? Isso é muito Isso. legal. É. Isso é tipo que nem a gente pode fazer no digital, né? Mas, Isso no digital. Legal, legal. Muito bom. Então, mas e aí, vamos de novo para a tua trajetória, né? Você, então, aí começou dos estúdios, fez prop, né? Você falou? E aí, sim, sim. Fui quando para que você se pró. achou, assim? Uhum. Daí eles começaram a chamar mais pessoas e os outros artistas começaram a gostar de prop também. Daí falaram, não Ah, precisa legal. mais fazer prop, se quiser fazer outra coisa, pode fazer outra coisa. Daí eu comecei a fazer é, background, né? Fazer cenário. E só que e era o que eu mais queria, desde o começo, era o que eu mais queria. E Era nesse fazer essa... estúdio aí é meio estilo, como é que eu posso dizer assim, matte painting, assim, meio estilo photobashing, né? Então, Tirando foto. Uhum. É, acho que é nossa, legal falar, porque às vezes a pessoa vai assistir e não sabe o que que é. Porque o photobet é mistura com foto, né? isso. E a série, ela era toda escrita, é toda feita em Montreal, né? O chefe, o dono do estúdio, ele é o escritor principal, né? O cara que criou toda a série Legal. e tal. Então Uhum. é, a, eu tinha muito assim, uma boa relação com os meus chefes, nossa, eles viraram meus melhores amigos, assim, né? Nossa, que legal. Sim, sim, deu muito carinho pelo esse estúdio. E ela me dava sempre casinhas para fazer. O que tinha de cenário de casa era eu. E eu adorava ir andar na rua assim, e falar, ai, nossa, eu acho que essa casa, esse detalhe dessa casa vai ficar muito bom nesse cenário. Então, eu tirava um monte de foto. Meu telefone estava lotado de foto bizarra, Lotada de assim, foto. Que de foto legal, que legal. de close-up de madeira, de coisa assim, bem, que eu utilizava para o trabalho. Muito bom. Mas Para fazer essa mistura com foto mesmo. Ou para já fazer não a era? mistura com Era foto. foto, né? Ah, legal, legal. Por isso Isso. tantas fotos. Entendi, entendi. Sim. Por Muito isso bom. era bastante misturado com foto, textura também. Mas Hum. infelizmente a temporada não foi renovada Ah, tá. e Você quer eu falar acho o que show? Será que a gente tem acesso aqui, Camila? Tem no YouTube? tem no Para as YouTube, só pessoas. que só em francês. Em inglês eles não colocaram, mas chama. É que tem um nome muito grande. Les Histoires Não, não tem. bizarres. Ok. Pode falar. Não, você pode falar, claro, fala de novo, eu não vou te interromper, mas de qualquer maneira, você me manda o link ou até o nome, a gente coloca na descrição para o pessoal procurar, tá Ah, tá bom? legal. É Mas pode até bom falar. para quem quiser estudar francês. São episódios Ah, assim de 10 minutos rapidinho. legal, ótimo, ótimo. Já fica pra galera, já uma indicação. Vou passar pra minha sogra. Minha sogra já estudou francês e ficou um estudo para ela também. Só que é um pouquinho vulgar, né? Essa série é meio, é meio humor xixi cocô, assim. Mas Ah, é? é, Legal demais. mas eu adorava trabalhar lá. Nossa, é muito legal. E isso acabou o meu contrato com eles Que ano é? Só final, pra gente se situar. final de 2021. Acabou o meu contrato. 2021. Legal. É, acabou o Já meu estava em contrato. pandemia, né? Já estava em pandemia. E Já. como é que foi a pandemia aí? A diferença entre antes e depois de pandemia aí no Canadá, trabalhando com animação? Então, o pessoal só falou, trabalho em casa, o estúdio emprestou computador para o pessoal, que Uhum. precisava é, tablet também para desenhar, mas foi, né, no começo foi uma correria, uma bagunça, né, acho que com todo mundo, para se habituar também,
Uhum, uhum. Mas deu tudo certo, conseguiram entregar o ser eu sinceramente não eu não gostava de trabalhar de trabalhar em casa, assim, mas Ah, é meio não? Você difícil. preferia ir pro Não, estúdio? preferi ir Que para o legal. estúdio. Ah, mas, agora que eu tô trabalhando no estúdio todo dia, eu tô preferindo ficar em casa. É, então. Agora você já acostumou, né? É, agora eu já acostumei. Mas, não, foi bem tranquila, assim, a transição para trabalhar em casa. E o problema é só que às vezes tinha uns arquivos de Photoshop, assim, que chegava até uns 3 gigas, né, uns cenários Uau. imensos. Uhum, uhum, uhum. Então tinha que ter paciência para mandar, né, Pra os subir. arquivos e tal. Uhum. Muito Mas, bom. deu tudo certo. Eu até fico muito feliz de ter muita sorte, né, de ter conseguido de ter esse emprego, né, nessa época tão difícil aí, né. Sim, sim. Um emprego que a gente E, pode e, trabalhar de casa. e foi difícil aí no Canadá? Você viu os pessoal tendo problema na pandemia de, tipo, de ter trabalho, de ter como trabalhar, ou não foi tão... Aí não foi ruim? Ai, eu sinceramente eu não saberia dizer, assim, É, mas não não saberia dizer, não. Comigo foi tranquilo, por tá. causa do É porque você também já do meu estava trabalho. dentro do estúdio, o estúdio virou remoto e foi que foi, né? Eu Uhum. acabei ficando na minha bolha. É, exato. Hum, Foi mais ou menos assim comigo também aqui. é, é. É, Também é trabalhava a em Split, casa. a Split em 2020, né? Pandemia. Aí todo mundo foi para casa e não voltou mais, né? Aí eles devagarinho foram abrindo presencial lá na casinha lá, que é a casinha que a gente trabalhava. Mas não, até hoje não tem nenhuma exigência de retornar, assim, né? Não sei como é que é para você aí, mas a gente não tem nenhuma perspectiva assim de tipo, ah não, tem que vir presencial, não tem mais isso. Então, no estúdio que eu estava, não, eles falavam: "Pode vir quando quiser". Mas Uhum. agora, né, eu fiquei um tempo, aqui no seguro-desemprego, né, tal, eu vou para o Brasil depois de muito tempo, fiquei 6 anos sem voltar para o Brasil, e faz 2 meses eu comecei a trabalhar num estúdio agora trabalhando para fazer um cenário para um filme. É uma empresa completamente diferente, assim, bem maior, bem mais, mas eles Legal. você não tem, opção de trabalhar em casa. Ah, tá. Já tá assim já aí. Uhum. Já tá assim. É, então. É, tá voltando então ao normal, né? Assim, o normal, né? Se a gente pode chamar normal, é normal, né? Entendi. E É. deixa eu te falar, eu vi você falando lá naquela outra entrevista sua sobre Uhum. questão do fim de contrato, né? É uma coisa que é muito comum na animação, né? É. E como você não era da área de animação, como que você pegou isso? Porque troca de trabalho, e aí, às vezes você tem que ter imagino eu, né? Você tem que ter uma reserva para você ficar um tempo sem trabalhar, não é isso? Até surgir outro projeto, outro estúdio para você continuar, não é isso? Conta um pouco aí isso aí. Então, eu sempre soube que uma hora ia acabar, que eu ia Uhum. ficar ter que procurar outro estúdio, não sei o quê. E eu estava e mesmo trabalhando nesse estúdio, eu estava fazendo freela para capa de livro, Ah, tá. Legal, então legal. Uhum. já já estava bem habituada a fazer freela, tal, mas foi um luto, né, não foi fácil. Eu acabei ficando muito apegada com essa empresa, foi bem difícil o final, assim, foi bem difícil mesmo. Quanto tempo você Mas ficou? 3 anos e meio. Uau, bastante tempo, né? Bastante tempo. E eu conheci meu Dá para namorado. entender, dá para entender, exato. Então, sim, então tem ainda uma história, então, é super afetivo, né? Não tem como.
Não se apegar, né? Sim, pode ser meu namorado lá e tal. Mas é isso, essa outra que eu tô agora tá sendo uma adaptação, assim, né? É parecido, mas não tem nada a ver, sabe? Como é que eu posso dizer? Não sei se faz sentido isso que eu disse. Sim, claro que não, né? Eu faço cenário também, eu faço só a Uhum. cor, no cenário. E, nossa, o processo é muito diferente, assim, não sei Ah, é explicar. diferente? É diferente. É igual, mas é diferente, não sei. É que é cada empresa também, né, eu imagino. Uhum. A direção de arte é diferente. É, a direção de arte, esse outro era mais estilo realista, esse é mais cartoon, meio estilo Final Space, assim, sabe? Ó, Sei, aquele sei. desenho da Uhum. Netflix. Isso. Então é É, isso, é uma adaptação. uma coisa para falar que é legal, nós dois somos de estúdio de animação, do mercado de animação, mas eu acho que é bacana falar. A Fernanda Montoni esteve aí conversando com a gente, né? E ela falou um pouco sobre como é que era a estrutura lá do Copa e tal, né? Então, acho que é legal você explicar, assim, né? Você tem o diretor de arte, tem uma equipe de pessoas que trabalham com cenário com você, que faz mais ou menos o mesmo trabalho que elas, ou você até falou do trabalho anterior, que você pegava o traço de alguém para você fazer o volume e cor, não é isso? Então, Isso, varia muito? Como é que é de um estúdio para o outro? Como é que é essa estrutura aí para você? varia bastante. Eu posso até mostrar rapidinho aqui no meu portfólio o Mostra, processo claro. do outro estúdio. Desse novo. Aí o novo, infelizmente, não vou poder mostrar, Ah, não, mas o não, tá certo, claro, claro. do Uhum. É porque tem o, questão de o, contrato, você não pode. Uhum. O é, anterior, né? o anterior. é, Deixa eu ver aqui. Vocês vão. Como é que chama? Segunda temporada. Muito bom. Hum, Ah, já tá no seu site, né? tá no meu site. Coloquei aqui. Ops! Então, Que eu bonitinho. recebo aqui um desenho assim, né? Rapidinho, um sketch do diretor de arte, e daí depois eu coloco texturas, Olha que legal. Nossa, que bonito. é, texturas Posso, realistas, e posso te depois eu pedir uma coloco o coisa, personagem. Camila? Dá uma ampliada pra gente ver que tá bem no centro da tela, tá pequenininho. Ah, sim, sim, claro. Isso, perfeito, ótimo. Legal. Então, eu curto pra caramba fazer esse tipo eu até, como é que chama? Trato como props, né, quando eu faço esse tipo de casinha. Ah, Mas é? meio que separado. Depois eu coloco no desenho. Mas é isso. Uhum. A gente recebe a linha e depois é, faz essa fotomontagem. E o Legal. E estúdio isso leva quanto tempo por cenário, assim, só pra gente ter uma ideia? é mais ou menos uma semana, eu acho. Uma semana por cenário, legal. Uhum. Acho que é mais ou menos uma semana. Tem uns que chega a 3 dias, uns que Tá. chega mais do que uma semana, quando é bem mais complicado, assim. Mas esse E aí, aí acho que questão deu uma de. semana. Legal. E questão de correção, de tipo, de refação, de mudança, ocorre Nossa, muito? tem Como é que é? muita, Uhum. muita, muita, muita. É muito vai e volta toda hora. Mas minha chefe era muito bacana, ela tinha muito jeito de falar e sei lá, era muito, muito gostoso de trabalhar assim. E não pode Legal. levar pro pessoal, né? Não pode levar pro pessoal e a gente vai só aprendendo o estilo do estúdio e melhorando, né? Fazendo Sim, mais, sim. como é que pode dizer, mais adequado. Mas esse É, outro é diferente, não é assim de fotomontagem, é mais aí é estilo pintura cartoon. mesmo. É mais É, cartoon. é Ah, tá bom. pintura. Você falou do Final Space aí, né? Uhum. Isso. E não sei por que na minha Legal. cabeça eu achava que ia ser mais fácil, porque a linha já estava toda feita. Tá.
Eu não sei, Entendi. É porque o mas não é, acabamento não do é. outro parece bem. O acabamento do outro dá uma impressão de coisa pintada à mão, né? Uma coisa mais. Como você. Lembra mais tradicional, né? Um pouco. Uhum, É uma sim, coisa quando é sim. cartoon e tem a linha. Por exemplo, até a sua aquarela parece menos pintura do que aquela pintura que você mostrou do cenário, né? Uhum, Porque é, a aquarela tem a linha, a gente vê a linha, né? Nesse caso aí. Lá não, lá parece que a linha não tem mais, né? Depois que você termina o trabalho, né? sim, sim, não tem mais linha. Legal. Você trabalhou você trabalhou com animação ou você fez cenários? Porque eu vi uns cenários no seu YouTube também. Então, eu trabalhei já com um monte de coisa, na verdade, né? Eu trabalho com Uhum, animação desde 2010 e eu comecei trabalhando animando, né? Mas uhum. cenário para animação, eu cheguei a fazer tanto conceito quanto fazer direção de arte para o Seninha na Pista Maluca, Massa. 2018. 2018. E era tudo no Tumbum. Aí, Ah, porque como eu já tinha uma experiência no Tumbum, a gente achou por tentar fazer com que toda a equipe trabalhasse no Tumbum fazendo cenários. E o estilo batia, a gente foi a questão de criar uma metodologia funcional para todo mundo e rolou, assim. Mas eu não sei se você estava perguntando se era para animação, mas tem muita sim, pintura de sim. cenário porque eu dava aula de pintura e acabava fazendo também aquarelas. E não sei se era Uhum. isso que você queria saber. Sim, sim. Então tem também, sim. Legal. Muito bom. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você morar no Canadá, né, Camila? Morar no Canadá, cultura diferente, sozinha, vivendo do teu trabalho artístico, eu acho que deve dar um misto de orgulho e de angústia algumas vezes, assim, né? Você tá sozinho, não é? Como que você vê isso? Nossa, com Eu sei. certeza. Uhum. Fala aí, Não é fala aí. nada, não é muito fácil, não. Ultimamente eu tenho tido um problema, assim, de ansiedade. Assim, acho que tem um Uhum. pouco de, como é que eu posso dizer, assim, aquela síndrome de vira-lata, sabe? De não achar que não é suficiente, né? É que a galera chama de síndrome do impostor também, né? É, Ou síndrome você do não tem, não é impostor. mais, é nisso mesmo, é no seu trabalho, ou mais na questão da pessoa, Camila, que é brasileira? Como que você vê isso? Ah, eu não sei, é que é um pouco difícil, né, assim, analisar exatamente qual que é o problema, mas, eh, às vezes dá um misto, assim, de orgulho, que legal, tá dando tudo certo, mas ao mesmo tempo Uhum, aquela uhum. coisa: "Meu Deus, tá dando um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, Sim, e se eu estragar muita coisa. tudo?", sabe? E se eu Ah, entendi. porque uma coisa que me traumatizou muito na vida, é é que quando eu estava fazendo a faculdade de artes, tal, teve uma coisa muito ruim que aconteceu, que eu fui assaltada na faculdade, e tal, então tive, assim, Uhum, uhum. com arma e tudo, assim, né. Nossa, E e foi muito difícil na hora de apresentar o TCC, assim, eu, engasguei, sabe, assim, engasguei de chorar. nossa. Uhum, E uhum. Pô, deu um trauma é, aí, você ficou é um abalada, né? trauma. Claro. Uhum, uhum. Então eu acho que às vezes tem essa coisa, assim, esse medo dessa de acontecer esse tipo de coisa de novo, sabe, mas ao mesmo tempo aquela coisa de: "Não, vai dar certo, a gente precisa tentar", sabe, precisa, se arriscar, sabe. Sim. E existe a comparação também, e às vezes a gente tá num estúdio canadense, acha que todo mundo é legalzinho, todo mundo é bacana, existe também É muito bom você falar isso. ciúme, muita Uhum, uhum. competição, eu acho que especialmente na parte de arte, assim, sabe. Acho que animação talvez menos, não sei, mas, eh,
é difícil, é muito ego, sabe? Tem bastante Sim, o egos artista, modo envolvidos. geral, tem ego, né? Uhum. E se você conviveu com alguns artistas, você sabe disso, né? E às vezes você conviveu com você próprio, né? Você já sabe, não, poxa, eu me lembro de várias vezes que eu agi por ego e que eu não precisava ter feito aquilo, mas que eu não conseguia ser diferente, então eu sei como é. Sim, e sabe, assim, eu sei que é besteira, eu sei que é besteira eu falar isso, mas eu tô com 37 anos, Uhum, e tem alguns meus colegas que eles acabaram de sair da faculdade, então 20 e poucos anos, primeiro emprego, daí você fica, assim, com aquela invejinha, assim, sabe, "Ai, eu já passei por tanta coisa pra estar aqui", sabe, mas ao mesmo tempo a pessoa é super talentosa, ela tá lá pelo merecimento dela também, sabe. claro, Não uhum. não, a É gente porque não você pode se ralou demais, comparar. né? Você ralou demais, É, né? Você fez muita mas coisa. mas a gente não pode também ficar pensando que Do meu ponto de vista, eu vou te falar sincero, tá? Eu acho que outras pessoas que te ouvem, até na tua entrevista, outras entrevistas e tal, a aparência que a gente tem de você é de uma pessoa guerreira, né? Pessoa que vai lá e que faz fica uma mudança para um outro país, entendeu? Trabalha com outra coisa e e insiste que a arte é para você, mesmo com toda essa diversidade, vai lá, estuda, vai lá, investe numa escola. Então, sei lá, sucesso total. É meu ponto de vista, tá? Sucesso total. obrigada, E obrigada. assim, eu vejo até pelo meu ponto de vista mesmo. Eu tentei trabalhar com estúdios, seja com prop, seja com animação de fora e não consegui por causa da pandemia, porque tentei pouco, porque não deu certo na época que o pessoal tava mandando o portfólio, eu não mandei. Posso ter essas conjecturas, né? Então eu olho para você e falo, pô, ela foi lá e fez, meu, mó legal, entendeu? Acho super inspirador, entendeu? Mas eu fiz também porque eu tentei pra caramba no Brasil e não consegui. Isso! Ah, não, mas a gente tá sempre tentando, Camila. Mas olha É, para você agora, né? Você vai dar aula onde você estudou, entendeu? é, É muito legal, legal, isso é entendeu? legal. É Dá muito legal. medo, mas é legal. Dá Bom, medo, mas obrigada. é legal. Muito bom, muito bom. Dá medo, mas é legal. Tem que ir com medo mesmo. Sim, sim. O que eu ia te falar? Você tem cursos online, não tem cursos online? Tenho curso assim, tipo, um workshop também, que eu fiz com uma marca de cadernos, né, com a Etcher, Uhum. e tem esse Legal, curso com essa escola de Montreal. Sim. entendi. Legal. E é tudo. E aí a pessoa pode fazer de qualquer lugar do mundo, vai lá na escola. Como é que é? Como funciona? Isso é online. Pode fazer de qualquer lugar do mundo, mas só que é inglês. Normalmente É tudo em inglês. A é barreira tudo em é essa, inglês. né? Que vai ter ensinado inglês. Tá, legal. É. E o que, que é? O curso gravado? Vai ter encontro presencial com você? Presencial não, né? Mas Não, não, online com você? como é que chama? É ao vivo. É ao vivo, Ah, é ao então as vivo, pessoas legal. podem perguntar o que elas quiserem. Ah, legal, ótimo, E bacana demais. Uhum. eu tô achando engraçado o vídeo, às vezes eu fico cantando. Como é que é? No meu vídeo, de eu pintando, eu fico Ah, você tá cantando às vezes. cantando enquanto Então, pô, mas é assim que a gente pinta também. Hoje à tarde eu tava aqui, que começou a chover, aquela chuva lá, e meu filho tava jogando aqui, né? Deixa eu te contar isso que é interessante. E eu tô com uma telona aqui que ela fica olhando pra mim, e eu não sei como é que você é, né? Mas eu nem sei se tenho tempo pra parar pra pintar minhas coisas que eu deixo parado, né? E aí, você passa do lado e a tela fala assim, ô, você não vai pintar? Tá na hora de pintar, meu, vem aqui, né? E aí eu peguei Aham. lá pra mexer um pouco, né? E aí já queria pegar já o sonzinho, levar lá pra escutar, né? Cantar junto. É a mesma coisa, entendeu? Eu sei como é que é. Nossa, A gente é, curte, é um trabalho de curtição, não é? sim, sim, é um momento de relaxamento, né? Dá aquele medo de ferrar Isso. tudo, mas Então. é aquela coisa.
né. Às vezes o que eu faço também, eu fico falando sozinha, eu fico gravando a minha voz e conversando comigo mesma, depois às vezes eu fico ouvindo. Ah, é? Eu Mas também faz gravo, mas eu faz gravo doido. mais eu cantando. Inclusive esse Ah, microfone legal. novo aqui, eu já tô fazendo uns testes, assim. É, Aquela coisa assim, legal. né? Tipo, tinha banda quando era pivete, entendeu? E aí quer testar, e ainda tem um. Agora eu tô estudando violão também, daí pega para brincar um pouco. Essas coisas, elas vascularizam também o foco, né? A gente também não pode ter um foco muito regrado, muito disciplinado, porque a arte não funciona assim. Tem que ter um espaço para o inconsciente, né? Sim, sim, com certeza, é verdade. Você Então, tem os esse vídeos, né, tipo de exercício. cantando. Oi? Não entendi? Você tem os vídeos cantando, né? E eu tenho vídeo cantando? Não. Não, não, acho que é no outro É YouTube, que talvez. tem um outro Bruno Del Rey. É o Bruno Del Isso aí. Rey músico. Inclusive é muito engraçado. Eu conversei com ele porque ele chama Bruno Del Rey, né? Eu achei curioso e eu fui falar fui falar com ele. E até chamei ele para o canal porque eu achei que ia ser engraçado falar com um músico que tem o mesmo nome que eu, né? E aí Sim, foi sim. muito legal. Eu descobri que o nome dele não é Bruno Del Rey, né? Que nem o da Lana Del Rey, que também não é Del Rey. Quer dizer, Ah, é não nome é, artístico. não é, é o nome artístico deles dois, né? Mas ele é muito gente boa, esse Bruno Del Rey. Ele faz um sonzinho retrô, né? Ok, achei que era você. Não, Achei não que é era o a mesma mesmo, não. pessoa. Ah, Não, não, não é a mesma pessoa. desculpa. Eu nem conheço ele pessoalmente, pra te falar a verdade. A gente só falou Hum, pela internet, só. tá. É porque se você procura, né, Bruno Del Rey, eu ia fazer essa brincadeira pública, vai ficar no seu vídeo a brincadeira. Mas a brincadeira era o quê? Era que, tipo, antes dessas pessoas era muito fácil me achar no Google. Hoje agora já não é tão fácil. Ah, tá. A Lana Del Rey, então, nossa senhora, né? Ela rouba a Uhum. cena completa, né? Dos Del Rey. Você não acha mais Ah, nenhum. eu espero que não tenha nenhum picheco agora que vai fazer Exato, agora que você música. viu, né? Agora que você É, viu como é que é terrível. Você achou que você estava falando com um músico lá. é. Muito louco. Mas legal. Deixa eu te falar, qual que é o plano? Você vai ficar por aí mesmo? Sim, Vai sim. investir ainda um tempo? Uhum. Pode falar. Não, eu não penso em voltar para o Brasil, não. Eu quero fazer Legal. minha vida aqui. Já estou aqui 10 Uhum. anos, já estou bem habituada. E quero voltar para o Brasil só para visitar mesmo, né? Minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Uhum. E Sim, sim. é isso. Eu não tenho muito plano de voltar. Quem sabe algum dia quando eu estiver bem velhinha e tal, mas, né? O meu namorado, ele foi pela primeira vez pro Brasil, ele amou. Nossa, gostou mais que eu. Ele gostou? É, Ele é canadense. ele é canadense. Ele é canadense, Ele legal. adorou feijoada, futebol, tudo. Que legal. Muito bom. E o curso que você está dando, ele é curso de quê exatamente? Acho que a gente não falou do que é o curso. Aquarela, aquarela. E Aquarela, aquarela, legal. Então a gente está fazendo uma propaganda super adequada. Então, que você está pintando aquarela aqui, então, beleza. Muito bom. é, Tem mais alguma aquarela é um coisa que você pouquinho de quer fazer perspectiva. propaganda? O que foi? Ah, Desculpa. um pouquinho de perspectiva também, mas é mais aquarela Perspectiva. mesmo. Legal, Uhum. legal, bacana, bacana. Propaganda eu acho que é só no Instagram, que eu Uhum, gosto de divulgar, né? C_Pacheco. tá bom. É, mas não tem nada muito para vender meu peixe, não. Legal, vai ter o curso, né? Que o pessoal, se falar inglês e tiver interesse, pode pegar lá na escola, né? E para fazer. Sim, sim. E Mas a pessoa pode te mandar mensagem no Instagram, né? Para perguntar alguma coisa, né? Que ficou curioso para saber, né? sim, sim. E, e eu vou colocar todos os links seus aqui embaixo, né? Na descrição, para o pessoal conhecer. Inclusive, é até bom a gente fazer talvez uma bateria para você conferir se os links estão certos. Depois eu te mando, tá bom? Sim, sim. Mas é isso. Olha, Camila, é um prazer imenso você ter aceitado fazer comigo aqui, sabe? A gente não Eu se que conhecia, agradeço. né?
A gente não se conhecia, a gente se conheceu para fazer isso e assim, a sua experiência e a sua generosidade em falar é muito legal, assim. Muito obrigado mesmo, viu? É um prazer. Não, eu queria realmente é, falar, porque eu vi o é, seu canal, teve a Fernanda Montoni, pessoal que trabalha mais com animação, e achei Legal. que ia ser Uhum. bacana contar um pouco da Claro, minha claro. história, da minha Uhum. experiência, que não é um mar de rosas, mas também que não é impossível, né? Que se quiser, tem que, com um pouco de persistência, dá tudo Vai certo. que vai. Isso que eu ia falar. Interessante. Isso a gente sempre termina dessa forma aqui, né? Falando, né? Um pouco. A mensagem para o jovem, a pessoa que tá começando e que tem vontade de trabalhar pintando cenário ou que gosta de aquarela e guache, gosta de pintar tradicional, né? Você é um exemplo de que dá para você levar tudo isso junto, né? Então, Uhum. como que você vê isso? Qual que é a mensagem que você daria assim para uma pessoa que está começando, que como você não sabe bem para onde ir, que vai descobrir? O que você falaria? Ah, eu acho que tem que fazer aquilo que você gosta, sabe? Eu acho que arte, tá, eu acho que sim, se você quer trabalhar com uma coisa específica, tem que aprender essa coisa específica, mas uma Uhum. coisa não desvalida a outra, né? Até ajuda, né? E foi a melhor coisa que eu fiz foi ter continuado com a minha aquarela. Eu acho que acaba sendo até uma terapia. Uma coisa ajuda a outra, eu não sei. E, Não, você tem toda a razão, claro, é, claro. Uhum. e é isso, eu acho que o artista, às vezes, a gente é muito. Vai mudando, sabe? Tem que ter a cabeça aberta, aprender coisas novas, aprender 3D, aprender Photoshop, aprender aquarela, sabe? Colocar limites mais avançados, assim, né? Se joga um pouco, né? Sim, se joga um pouco, sabe? Eu não tô falando assim, aprender tudo de uma vez, de uma hora para outra, né? Uhum, Às vezes claro. às Uhum. vezes a gente foca mais em fazer personagem, às vezes a gente foca mais em fazer cenário, e a gente vai se descobrindo, né? A gente abre a cabeça e vai tentando coisas novas, né? Porque senão a gente acaba Muito bom. enjoando também. Sim, 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 sim. Exatamente, essa coisa de enjoar é bem legal você ter falar, porque você vê muita gente com foco muito extremo, né? E é tão bom quando a gente varia que vasculariza aquilo que a gente faz. A gente começa quando vai voltar a fazer uma coisa que a gente já faz e faz bem, a gente começa a olhar para aquilo um pouco diferente, porque se obrigou a mudar, né? Uhum, sim, com Legal. certeza. Bom, eu acho meio chovendo molhado perguntar se você acha que o que você faz é arte, porque eu acho que você acha, né? Então, mas de qualquer Ah, acho que forma, sim. o que que é arte para você? Assim? Me fala o que que é a visão pessoal da Camila de arte. Ah, eu acho que arte é a gente criar alguma coisa, um desenho, mesmo se for uma coisa realista, sabe, exatamente que nem na foto, mas eu acho que se você estiver fazendo, sabe, hum, como eu posso dizer assim, criando algo, para mim isso é arte, sabe? E você ser artista é questão do hábito, sabe? Quanto mais você faz, mais você é artista, como é que pode dizer assim? É igual você falar, é, você é aquilo que você faz, sabe? É isso. Sim, sim. Então, Você abre espaço na sua vida para praticar esses momentos que você falou, né? De concentração, de meditação, vamos chamar assim, né? uhum, E, 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 e trabalhar na vida para ter mais momentos assim, não é isso? isso, exatamente. E Legal também demais. não deixar a arte se limitar, assim, os outros falar, você é artista, você não é artista, o seu emprego, porque você tem esse emprego, você é artista, porque você Sim, não tem perfeito, emprego, você não é perfeito. artista, porque você tem um Instagram, você é artista, sabe? Eu acho que você é artista se você faz arte. Muito bom.
Muito bom. Você conseguiu tirar todas as cascas falsas da coisa e colocar que é uma relação íntima, né? Aquilo ali é um negócio que você faz, é você e o papel, e é importante, você insiste, não é isso? Sim, sim. E Insistente. não precisa ter nome de cenarista de animação para o Canadá, não precisa, né? Isso são coisas que você Exatamente. acaba pondo, né? Para ganhar dinheiro, e que também é importante, É, claro, mas, né? Mas o valor exatamente. é menor do que o valor íntimo, né? De introspecção, de conexão com aquela prática, né? Exatamente. Uma hora você pode ser cenarista, uma hora você pode ser tatuador, uma hora você pode fazer Isso. Vai aparecer, editorial, você vai. uma hora você pode ser garçom e desenhar de vez em quando, né? Pode Não... cantar enquanto faz aquarela. Exatamente. Muito bom. Então é isso, eu só tenho a agradecer, assim, eu achei a nossa conversa muito gostosa. Eu também, nossa, fiquei muito feliz. Muitíssimo obrigada por esse espaço, foi muito, muito bacana. Legal. Você quer mostrar mais alguma coisa do processo? Já deu pause? Tem mais alguma Eu, parte que você acha legal mostrar ou a gente encerra? ele Ah, não, acabou já aqui o foi tudo. vídeo. Ah, acabou, É, perfeito. Então o vídeo foi, acabou. deu Ele na só mosca, assim, então, ó. olha. É, Aí é o finalizado, legal demais, esse legal demais. finalizado. É. Inclusive, isso que eu ia te falar. Inclusive, é até bacana você me mandar para eu colocar no thumbnail, tá bom? Tá bom. Legal. Mando A sim. fotinho de apresentação do vídeo, tá bom? Da hora. Tá bom. Então, legal, Camila, brigadão aí. Valeu aí, bom Obrigada. descanso para você. Não sei se... E a gente chama de novo, hein, mais para frente, quem sabe. Sim, com prazer. Tá Marca. bom? Valeu, Valeu. então. Tchau, tchau. Tchau.